Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Que a paz e o amor do Cristo estejam conosco agora e sempre. Quem já leu esse livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus? É um livro simples, que fala o que a gente já sabe. Sabemos, mas não praticamos. Ele nos alerta sobre a importância que nós temos a respeito do nosso corpo físico. A espiritualidade maior tem um trabalho tremendo, um planejamento reencarnatório, um setor de engenharia na confecção de um ser humano. E às vezes, relapso, irresponsável, deixa com que a saúde flua, porque ninguém fica doente da noite por dia. Nós adoecemos de duas formas: pela razão kármica do passado, ou pelo relaxo da atual encarnação, pelo desleixo, pela falta de bom senso na alimentação e na maneira de se comportar. O Dr. Bezerra de Menezes tem um livro chamado Carneiros de Parnujo. O Dr. Bezerra é médico, e ele nos alerta nesse livro sobre a obrigação que o médico tem sobre os pacientes, mas também a obrigação que nós pacientes temos sobre o nosso corpo físico. Dr. Bezerra diz no juramento do médico que um médico, um verdadeiro médico, não tem o direito de terminar um jantar se houver um paciente à sua espera. Não tem direito a ter uma noite de sono inteira se tem alguém necessitando dele. Não tem direito de cobrar uma consulta de uma pessoa que não tem condições nem de pagar uma passagem de ônibus. Aí, Allan Kardec nos ensina a missão do médico, dos enfermeiros e daquelas pessoas que cuidam da saúde no nosso planeta. Eles lidam com aquilo que nós temos de mais caro, com aquilo que nós mais prezamos, que é a vida e a saúde. Médico, medicina, não é profissão. Medicina é missão. O verdadeiro médico, aquele que tem amor à profissão, entre aspas, ou é dedicado à missão da medicina, ele também no planejamento reencarnatório teve a opção de optar pelo que ele queria ser quando estivesse aqui na nossa fase material. E a ele foi dado todas as responsabilidades para que ele cuidasse da melhor maneira possível do ser humano. Então, quando a gente se refere à parte da saúde, é aquilo que mais nos toca. Às vezes até costumamos brincar que a parte fraca do ser humano, onde é que é? No bolso, não é não. A gente precisa ficar doente para dar valor à saúde. Quando estamos doentes é que damos valor à saúde. Quando estamos com saúde, não damos tanto valor. Eu lembro de um tio meu muito querido, o Egídio Tamburus, patrimônio aqui da Vila Tibério. Meu tio morreu com 80 e poucos anos de idade e desencarnou. Quando ele tinha quase 80 anos de idade, ele foi para a praia passear com a família no mês de janeiro, com muita chuva. Voltando da praia, quando adentram ao prédio onde ele estava hospedado, ele escorrega, cai, leva um tombo, bate a cabeça. Fica ruim, vai para o hospital, transferido para Ribeirão Preto. Passado alguns dias, graças a Deus, ele estava muito bem. E minha mãe me conta que ela foi visitá-lo, e ele, deitado na cama do hospital, diz para ela: Ivone, você sabe que isso tinha que acontecer comigo?
E a minha mãe diz, por quê? Eu estou com 80 anos de idade. Eu nunca dormi uma noite num hospital. Eu não sei o que é dormir num hospital. Eu tinha que passar por essa experiência para aprender que quando a gente tem um parente, tem algum amigo internado, a gente encontre o tempo que for possível para fazer uma visita, para fazer uma prece, para fazer uma companhia para que ele possa receber aquele fluido, aquela energia que o nosso pensamento possa emergir. Nós somos aquilo que nós pensamos. O pensamento nada mais é do que uma prece, a prece nada mais é do que o pensamento. Quando a gente pensa em alguém com amor, com carinho, com dedicação, nós estamos praticamente fazendo uma prece para essa pessoa. E nesse livro do José Carlos de Luca, ele não escreveu esse livro através da psicografia. Kardec nos ensina que até agora, foi nos dado ter conhecimento de 8 tipos de mediunidade. Desenvolvemos até agora 8 mediunidades. Acredito que com a evolução do ser humano, da sua intelectualidade, da sua angelitude, ele possa alcançar até mais níveis desse fenômeno mediúnico. Então, até agora, nós conhecemos 8, que é a psicografia, quando se escreve, a psicofonia, quando se fala, a intuição, quando se recebe os pensamentos, a vidência, quando vê, a audiência, quando ouve. Tem a psicometria. O fenômeno da psicometria é aquela que fica a energia no objeto que tem da pessoa que tem aquele objeto. Todo objeto que nós temos e usamos muito, fica energizado com o nosso DNA, com o nosso contato, com o nosso fluido. Hoje, tem um programa na televisão, no Discovery, que tem uns médiuns profissionais nos Estados Unidos, que são contratados pela família para localizar pessoas desaparecidas. E como é que esses médiuns fazem? Vão à casa da pessoa, pegam um livro, um terço, uma caneta, um relógio, um objeto que esteja muito em contato com esse espírito, com esse ser humano, e ali, através da mediunidade, ele focaliza e descobre onde se encontra o corpo daquela pessoa que desapareceu. É a psicometria. Temos também a bilocação, que é aquela de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, o espírito e o corpo físico. E temos a xenoglossia, que é aquela mediunidade que o médium não tem mínimo conhecimento da língua, e quando está mediunizado, fala profundamente a língua que está do espírito que ele está incorporado. Pode ser o latim, o alemão, o japonês, o chinês. É a xenoglossia, que ele fala a língua que realmente ele não tem conhecimento. Jesus, quando andava pelos caminhos de Damasco, por todas aquelas estradas que ele percorreu, fez muitas curas. Só que tinha uma coisa marcante quando ele terminava de fazer uma cura. O que ele dizia para a pessoa? Vá e não peques mais. Outra cura, vá e não peques mais. Muitas pessoas que foram curadas por Jesus, pouco tempo depois retornaram e tiveram o mesmo problema que tinha antes. Não ficaram curadas para o resto da vida, não. Por quê? Porque não tiveram a transformação íntima. Não entenderam a nova oportunidade de vida que estavam tendo. Num dos livros de Humberto de Campos, ele conta uma história que eu gosto sempre de contar, de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. O Natanael ben Elias, nascido de nascença, tinha o problema da paralisia. Não conseguia andar, vivia sentado numa cadeira, aquele tempo não tinha cadeira de roda, era cadeira fixa. Aí o Natanael, sentado lá com seus 40 e poucos anos, um dia chega na cidade dele, o tal Messias, que curava todos. Os amigos procuram Natanael e dizem a ele, Natanael, vamos até a casa de Pedro, o pescador?
Lá está o tal Messias que cura todo mundo. Quem sabe você consegue ficar curado também. Chegaram à casa de Pedro. Jesus olha para ele e diz: Natanael, você de novo? E ele pensou consigo: como é que esse cara sabe meu nome? E Jesus torna a perguntar: Natanael, o que você quer de mim? E ele não teve dúvidas: eu quero a cura. Jesus balançou a cabeça e disse para ele: então, levanta e anda. E ele ali todo trêmulo, todo saculezento, se apoia no braço da cadeira, os amigos dão uma força, ajudam, ele consegue ficar de pé, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, uma felicidade tremenda. Natanael ficou tão feliz que nem falou obrigado. Virou as costas e foi embora. O dia acabou. Pedro preparava o jantar. Começou a procurar Jesus para a janta, não achava, foi até o quintal. Jesus sentado numa pedra chorando. E Pedro, decepcionado, diz: mas mestre, por que choras? Ele fala: choro, Pedro, porque eu preciso chorar. Você não viu Natanael hoje? Você acha que é a primeira vez que ele me procura? Não é, Pedro. Você sabe onde se encontra agora Natanael ben Elias, Pedro? Pois é. Natanael está lá no cabaré, se embriagando com os amigos, com as moças vendedoras de ilusões, se embriagando, festejando a cura dele. Ele não entendeu nada, Pedro. Ele não entendeu que quando a gente tem a graça, tem a recompensa de ter uma nova oportunidade, nós devemos ter gratidão. Gratidão. Fazer aos outros o que nós recebemos, dar aos outros o que de graça nós recebemos. Vai ter necessidade, Pedro, que daqui a algumas centenas de anos venha uma nova doutrina, que essa doutrina que virá será consoladora e será aquela que transformará o ser humano e o planeta. Há algum tempo atrás, reencarna em Lyon, Denizar Rivaio, como prometeu Jesus. Aí, perguntaram para Kardec: Kardec, você está lançando um livro chamado Livro dos Espíritos. O que você espera com isso? Eu só espero que essa doutrina nova faça com que o ser humano seja uma nova pessoa. Se transforme intimamente. Passe a encarar a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. Tenha um comportamento adequado como ensinado por Jesus quando nos trouxe a lei do amor. Só isso que eu quero. A transformação íntima de cada pessoa. Podemos dizer também que o nosso corpo é o que criamos com os pensamentos que nós habitamos. Tem uma frase do Dr. Bezerra, nas suas regras de saúde, que ele nos ensina duas coisas. Primeiro, não ouvide o banho diário. Ou seja, tomarmos banho todo dia. Por quê? Porque quando a gente toma o banho, toda aquela impressão, todo aquele magnetismo, toda aquela carga negativa que está pregada no nosso corpo, vai embora com a água. Nós fazemos uma limpeza física através do banho. E na outra o Dr. Bezerra diz: respire a longos haustos. Ou seja, porque com essa respiração profunda a gente substitui e põe para fora de dentro do nosso corpo toda a carga negativa, todo o pessimismo, toda a tristeza, toda a desilusão. Por isso que nós dizemos que a doutrina é fantástica. Hoje, sabemos que tem várias casas que fazem curas, de ajuda às pessoas. Aí alguém diz: por quê que alguns vão trazer esse tratamento espiritual? Alguns são curados e outros não. Porque não funciona para todos. Tem gente que vai, que segue
que faz, mas não consegue a cura. E tem outros que vão e ficam curados. Por quê? Porque cada um recebe o que merece. Porque cada um tem uma escala kármica a seguir. Porque certas doenças na nossa vida são obstáculos que a espiritualidade coloca para que nós fiquemos disciplinados, educados e não erremos o caminho mais. São pessoas que têm que vir com o freio de mão puxado para não exagerar na dose, não fazer o que não deve. Então vem com um problema físico, vem com um problema de saúde, vem com um problema qualquer. Hoje a gente sabe, e é conquistado em pesquisas, como Harvard, por exemplo, nos Estados Unidos, universidades que comprovam que as pessoas que têm uma religião, e não estou dizendo espírita não, estou dizendo uma religião, que vivem corretamente, que fazem prece, que procuram fazer o bem, que fazem outro papel de voluntariado nas casas que necessitam de sua ajuda, essas pessoas têm mais tempo de vida e ficam menos doentes. Isso assustou os pesquisadores que não esperavam esse resultado, mas não assusta quem estuda Kardec. Kardec nos ensinou que nós temos os chamados chakras, ou que André Luiz chama de centros vitais de força, que nós recarregamos do nosso organismo através da prece, da água fluida, do passe, do pensamento saudável. O Dr. Bezerra diz que a leitura de um livro cristão funciona em nós com o mesmo papel de uma prece, porque nós nos sintonizamos naquele alto nível do livro e por muito tempo, através da leitura, mantemos os pensamentos num alto estágio. O pensamento é tudo na vida da gente. Um dia perguntaram para o Chico, Chico, você com quase 90 anos de idade, qual foi o maior obstáculo que você encontrou na sua vida? A maior dificuldade, o maior problema? Vocês sabem qual foi a resposta do Chico? Controlar e administrar os meus pensamentos. Porque quando nós pensamos mal de alguém, nós emitimos uma energia negativa que pode, no futuro ou no presente mesmo, retornar para a gente. Nós damos o que temos e recebemos aquilo que damos. Pensamento negativo e energia que emitimos através dos olhos da inveja, porque os olhos jogam o que o cérebro manda. Por isso que é tão importante a gente controlar e administrarmos os nossos pensamentos. Cuidar da saúde não deve ser o único objetivo na vida, mas o primeiro de todos. E aprendemos também a sorrir. Vocês sabiam que o sorriso é uma válvula de descarga que nós temos do nosso corpo? Às vezes você está nervoso, emburrado, com raiva. Alguém faz uma gracinha, alguma coisa, você... às vezes ia até por educação. Aquela raiva vai embora. O sorriso é a válvula de descarga do corpo. E é a maneira melhor de não mostrarmos tanta feiura. Porque quando a gente sorri, a gente fica mais bonito um pouquinho. Então, quando eu dizia que a espiritualidade tem um trabalho danado para confeccionar um corpo humano, às vezes eu fico lembrando da loucura do homem suicida, né? Aquele que se amarra a bomba no seu próprio corpo e detona. Ele não detona só o corpo físico, ele detona também o perispírito. Nós podemos dizer que Kardec nos ensina que nós temos 3 corpos. O corpo material ou físico, o perispírito e o espírito. O perispírito reveste o espírito e o corpo reveste o perispírito. Quando o homem bomba detona essa bomba e parte seu corpo em vários pedaços, ele despedaça o corpo físico e o perispírito. O espírito não. Esse não se divide em 2, nem se perde, nem morre. Mas o perispírito parte em vários pedaços. Aí,
Esse suicida retorna para o plano espiritual e dá um trabalho danado para o setor de reencarnação. Ele, com o perispírito completamente detonado, tem a necessidade de reencarnar. Aí a senhora engravida, depois de 3, 4 meses, aborta uma criança, faltando as pernas, faltando os braços. Noutra gravidez, essa criança vem com mais um pedaço do corpo montado. E assim durante 15, 20 vezes, as mulheres são obrigadas a ter um aborto necessário para a evolução dessa criança, ou o avanço desse suicida. Até que ele complete novamente o seu corpo perispiritual, moldado sobre o espírito, que aos poucos vai sendo montado de encarnação em encarnação. Então é a responsabilidade do ser humano sobre o corpo, a saúde, os cuidados que nós temos que tomar, a maneira que agirmos, como pensamos, como vivemos. E de uma coisa só nós não podemos abrir mão nunca, quando se refere à saúde. Por isso o nome do livro, O Médico Jesus. Nunca esquecermos da prece, da oração. Diz um intelectual que quando a gente faz uma prece, um pedido, nós estamos demonstrando para a espiritualidade a necessidade de ajuda que nós temos. O nosso livre-arbítrio é tão grande que a espiritualidade só interfere na nossa vida quando nós pedimos ajuda. Por isso que a gente lê aqueles livros do espírito que está no umbral sofrendo, sofrendo, sofrendo e não é resgatado. Porque o arrependimento não chegou até esse espírito, ele não pediu ajuda, não fez uma prece e não chamou atenção para ser resgatado. E vai ser só quando pedir a ajuda. Respeito da espiritualidade para o nosso livre-arbítrio. Quando nós fazemos a prece, a oração, todas as preces são ouvidas. Podem não ser atendidas, mas ouvidas são. Quando a gente faz um pedido, vocês sabem que tem 3 tipos de prece: de adoração, de agradecimento e de pedido. Qual que vocês acham que é mais solicitada? Não é muito não, só 98% de pedido. Porque nós pedimos, às vezes agradecemos e não adoramos nunca. Perdemos uma grande chance de comunicarmos com a espiritualidade, entrarmos em sintonia, porque através da prece nós estamos pedindo ajuda, pedindo a proteção. Nunca esquecermos, principalmente nos problemas de saúde. O médico que atende a gente é um ser humano como nós todos. Às vezes ele está atendendo a gente com mais problema do que a gente quando está lá. E quando vamos ao consultório, nunca fazemos uma prece para esse médico. No momento que ele está nos atendendo, está receitando um remédio, está dando algum conselho de saúde, nós nunca pedimos para ele a proteção, o amparo, a intuição da espiritualidade para atender a gente bem atendido. Entramos preocupados com o nosso problema e não queremos nem saber se o médico está sofrendo mais que nós. E o médico às vezes está num dia daqueles com problema em casa, com filho, com mulher, com dinheiro, com casa, com tudo. E nós com um probleminha desse tamanhozinho, uma dor no cotovelo, vamos lá chorar, resmungar. E o médico pacientemente nos atende. E nós não fazemos uma prece para ele ser intuído pela espiritualidade. José Carlos de Luca, quando escreveu esse livro, não foi pela psicografia, foi pela intuição. Os pensamentos que foram jogados à cabeça dele pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando a gente fala na oração, eu lembro de uma historinha chamada 3 Orações, que está num livro do Humberto de Campos. É uma lenda que ele conta que no sul da Ásia, numa floresta, algum tempo antes ainda de Jesus
nascer entre a gente, vir ao nosso planeta material, havia uma floresta. E nessa floresta corria a lenda de quem fazia o pedido na prece era atendido. 3 arvorezinhas que tinham sido plantadas recentemente resolveram fazer a prece para serem atendidas. A primeira arvorezinha dizia: quando eu crescer, for uma árvore grande, e me serrarem, me fizerem troncos de madeira, eu quero ser um trono, onde os reis, os príncipes, as rainhas sentem sobre mim. E eu vou me sentir importante tendo aquela pessoa ilustre sentado sobre a minha madeira. A segunda árvore também fez o pedido dela. Quando eu crescer, me tornar uma tora, me virar uma madeira de uso, eu quero ser uma carroça, um carro de transporte onde o tesouro, o dinheiro do palácio do rei seja carregado. E quando eu passar pela rua, todo mundo fica pensando assim: nossa, que fortuna que essa carroça está levando. A terceira árvore falou: agora é minha vez. Eu quero ser um prédio, uma construção grande, que fique eternizado para o resto da vida. Nunca ninguém se esqueça de mim. O tempo passou, as arvorezinhas cresceram um belo dia. Vieram os lenhadores, serraram as árvores, fizeram as toras, as madeiras, para o uso do comércio. E lá, na floresta, correu a notícia de que as preces não foram atendidas. As 3 árvores pediram, foram serradas, foram embora. Só que ninguém sabe que muitos anos depois, o futuro que elas tiveram. A primeira arvorezinha, que pediu para ser um trono, onde os reis, as rainhas pudessem sentar, se tornou um coxo. Sabem o que é coxo? Aonde o cavalo, o carneiro vem comer, vem beber água. Só que esse coxo foi o coxo que Maria usou para trocar as fraldas, limpar e cuidar e pôr o menino Jesus para dormir. A segunda árvore, que queria ser um carro para transportar valores, sua madeira foi comprada por um pescador que a transformou numa canoa. Só que ninguém sabe que essa canoa é aquela que transportou Jesus pelo lago Genezaré, junto com Pedro, com os outros apóstolos, e teve o mestre dentro dela por muito e muito tempo. A terceira árvore, que queria ser um prédio que fosse marcado para o resto da vida, sua madeira foi comprada pelo Império Romano, que a usou para fazer a cruz que pregou Jesus. E nós somos assim, imediatistas. Quando fazemos um pedido de prece, queremos o resultado na hora. Não temos a paciência de esperar o momento certo para as coisas acontecerem na nossa vida. A prece foi ouvida, só que ela tem os tempos certos para ser atendida, para ser cumprida. O que mais judia da gente é essa falta de paciência, essa intolerância. Quando a gente faz uma prece, a gente tem que dar o tempo para que a espiritualidade julgue o que vai ser melhor para nós e quando vai ser. E sempre falhamos porque não agimos assim. Precisamos aprender a lição do Chico. Paciência, paciência e paciência. Muito obrigado pela paciência de vocês por me ouvir. Até outra vez, se Deus quiser. Programa Visão Espírita. Apoio.
Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.